Que história é essa de que igreja não pode se envolver com política? Se é na política que está o poder. Se tudo que você hoje passa, sofre, convive, tem que se submeter, sai da política. Eu vou começar essa mensagem fazendo uma declaração simples, mas eu diria profundamente libertadora. Profundamente libertadora. Todo o poder pertence a Deus. Você pode falar isso comigo? Todo o poder pertence a Deus. Mais uma vez. Todo o poder pertence a Deus. Por que libertadora? Porque essa declaração ela nos dá assim um sentimento, uma sensação, uma certeza de que a nossa vida não está à mercê do acaso, de que nós não somos reféns da injustiça, nós não somos prisioneiros das circunstâncias. Significa que, independentemente do que acontece ao nosso redor, conosco, na nossa vida, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso país, independentemente, Deus está no controle. Porque o governo pertence a Ele. O mal não governa. A injustiça não governa. Quem governa é Deus. Olha o que diz a palavra em Salmos, no capítulo 62, verso 11. Uma coisa disse Deus. Quem é que disse? Deus. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir. Você sabe que no hebraico, essa expressão assim, duas vezes a ouvir, é mais ou menos você falar assim: assim como o sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente, isso vai acontecer. Ou, sem sombra de dúvida, isso é assim. Ou seja, no hebraico, quando eles utilizam essa expressão duas vezes a ouvir, ele está querendo dizer o seguinte: sem sombra de dúvida. É fato. E olha o que o texto diz. Uma coisa disse Deus duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. No hebraico, esse o poder escreve-se H-A-O-Z. Tem alguns apóstolos, alguma coisa aí, mas é Ra-Oz. Ra é o artigo definido. Não é um poder, ou algum poder, ou parte do poder. Não, é o poder no sentido de todo o poder pertence a Deus. Não tem discussão. Agora, se todo o poder pertence a Deus, por que acontecem tantas coisas que a nossa mente leva a crer que parece que Deus se esqueceu de nós? Parece que o nosso país foi abandonado. Parece que a maldade sobrepõe a bondade. Por que acontece tanta atrocidade? Se todo o poder pertence a Deus, por que a gente vê muitas vezes o mal vencendo o bem? Na verdade, a gente não tem que perguntar, né, se o mal age. Nós temos que perguntar como ele age, porque a gente sabe que ele age. É indiscutível.
Porque está aí, as coisas estão aí acontecendo. Nós não vivemos ainda num paraíso, onde tudo é perfeito, onde não há sofrimento, onde não há tristeza. Não, nós estamos na terra e a gente sabe que coisas existem e acontecem o tempo todo que estão associadas ao mal. Então, todo poder é de Deus, mas o diabo age de alguma forma. Ele já é derrotado. Isso é fato, isso está na Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 20, verso 10, está escrito: o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre para sofrer dia e noite, eternamente, pelos séculos dos séculos. Então ele já é derrotado. Mas pera, pastor, ele já é derrotado, mas está cheio de maldades acontecendo. Por que isso? Porque Deus ainda não encerrou a história. Nós estamos no meio do caminho. O final nós já sabemos. O bem vence. O diabo já está derrotado. Mas e até chegar esse final, pastor? O que a gente faz? A gente tem que entender como que o diabo age. Porque se eu entender como o diabo age, certamente eu vou sofrer menos. Eu vou me preparar. Eu vou evitar ser uma vítima dele. Em Gênesis, no capítulo 3, verso 1, começa um ensinamento bíblico que vai te capacitar a entender como que o diabo age. Aqui em Gênesis 3:1 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. O mais astuto de todos os animais do campo. Você sabe o que é ser astuto? É você ter a capacidade de fazer uma leitura do ambiente antes de agir. É você ser sagaz. É você conseguir tirar uma pessoa do caminho sem empurrar. É você induzir. É você influenciar. É você enganar. Em Gênesis, nesse episódio em que aparece a serpente, que é a figura do diabo, Apocalipse 12:9 diz: a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. A gente lê Gênesis, a gente compreende que ali está a imagem do diabo, a tipologia do diabo. Quando a gente percebe, foi escolhido um dos animais que não era uma lebre. Poderia ser, não poderia? De repente, o diabo agiu através de uma lebre. Não, mas a lebre, ela não tem as características que o diabo precisava. Ela é muito mansa, muito fofinha. Ele precisava daquela característica que a serpente tem, que é esperar o momento certo para dar o bote. É astuto. Ele é astuto. Se você observar essa história, essa passagem bíblica, em que o diabo chega para Eva, ele não diz para ela assim: coma desse fruto. Ele não diz isso para ela, porque ficaria um negócio muito assim direto. Ele chega para ela e fala assim: mas Deus disse que do fruto aqui do jardim não é para comer.
Não é isso? Deus disse que não é para comer. Ela disse, não. Ele disse que de todos os frutos eu posso comer. Mas do fruto que está no meio do jardim, porque no meio do jardim tinha a árvore da vida e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, dela eu não deveria comer. Então, ele não chega dizendo assim, olha, come lá. Não, assim, olha, falou que não era para comer. Não, ele falou que pode comer. Aquela ali que ele falou para não comer. Aí a astúcia. Claro, certamente, se você comer, você será como ele. Se você comer, você será como Deus, sabendo o bem e o mal. Já jogou uma certa curiosidade na cabeça, na mente de Eva, né? Poxa, será que eu serei como Deus? Já vem uma atratividade. E isso tem um princípio bíblico muito forte, porque é aqui que se inicia o que a gente chama-se de tríade do pecado. O que é a tríade do pecado? Gênesis capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. A tríade do pecado: boa para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, desejável para dar entendimento, soberba da vida. Quando a gente vai em 1 João, capítulo 2, verso 16, está escrito: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É a tendência que nós temos de inclinar para as coisas que são carnais. É a luta da carne contra o espírito. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, que é exatamente essa tendência nossa de desejar, né? Pelo que a gente vê. E a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É quando, de certa forma, neste caso especificamente, eu quero tirar Deus de cena e tomar o lugar dele. É uma certa arrogância, prepotência. A soberba é exatamente quando eu começo a me sentir autossuficiente. Quer dizer, é a ganância pelo poder, é a ganância pela riqueza, é a ganância por ter controle das coisas. Quando essas coisas sobem à minha cabeça, é a soberba da vida. E voltando em Gênesis 3,6, olha o que está escrito: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, soberba, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e desejável para dar entendimento, queria alcançar o lugar de Deus, soberba da vida, tomou do fruto. Percebe que o diabo não deu o fruto para ela? Muitas vezes, a gente vê essa historinha sendo contada de forma errada, como se o diabo tivesse dado o fruto proibido para Eva, mas isso não aconteceu. Ele é sutil, ele é astuto, e é esse o ponto que eu quero que você entenda,
para que você não caia na armadilha do diabo. Ele não impõe, ele insinua. As coisas do diabo não vêm de uma forma assim direta, ela vem sempre buscando um caminho alternativo, contornando o alvo. Por isso que a Bíblia diz assim, que o diabo anda ao seu derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Ele não está ao redor, ele está ao derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor. Essa é a nossa tranquilidade e paz. Ao nosso redor acampam-se os anjos do Senhor, mas ao derredor ele fica esperando ali uma oportunidade para te induzir, para te levar a acreditar numa coisa que não é verdade, mas ele não vai te empurrar, ele vai deixar você errar o caminho sozinha, por conta da sua concupiscência, por conta da sua soberba, por conta da falta de entendimento seu. Por isso a Bíblia diz, o meu povo se perde por falta de oração. É isso que está escrito. O meu povo se perde por falta de ler a Bíblia. É isso que está escrito? Não. O meu povo se perde por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Porque quando você tem entendimento, quando você tem conhecimento, você não deixa o diabo usar dessas estratégias. Essa tríade, ela aparece em outros pontos da Bíblia, em outras histórias. Você lembra bem da história de Davi e Betseba? O que aconteceu com Davi? Ele olhou concupiscência dos olhos, e ele desejou concupiscência da carne, e ele armou uma jogada para tirar o marido de Betseba, para ele ficar com Betseba, soberba da vida. Quis tomar o lugar do outro, o que não era dele. A gente tem que colocar uma coisa na mente: o que não é meu, eu não tenho que tocar. Não é só nesse caso específico, não, é qualquer coisa na vida. Eu vi uma pessoa falar essa frase numa reportagem que eu achei interessante. A reportagem dizia respeito a pessoas que ficam utilizando vaga aquelas vagas especiais, sem ter direito. E a pessoa que falou, ele era deficiente, ele falou, eu chego no lugar para usar e a vaga está ocupada. E quando a pessoa chega, que eu fico esperando, eu não consigo estacionar longe, quando a pessoa chega é sempre a mesma coisa. Ah, era rapidinho. Ah, foi só dessa vez. Ah, eu não vi que era vaga. E eu aprendi com meus pais, o que não é meu, eu não pego. A vaga não é dele, não pode pegar. Então, aqui, Davi olhou, Betseba não era dele. E se ele não corta no início, aí o pecado vai tomando lugar. E acontece isso, o diabo não precisou fazer nada. O diabo precisou fazer alguma coisa aqui? Não. Ele só insinua. Imagina você com essa moça tão linda. Mas se o problema é o marido, ficou fácil. Por que você não tira ele fora? São os pensamentos, né? O diabo é assim, ele é astuto, ele vai jogando pensamentos, ele vai plantando pensamentos para poder fazer com que a pessoa saia do caminho sem ser empurrado. Olha, outro exemplo que é muito conhecido, Jesus no deserto. Quais foram
as tentações que o diabo colocou diante de Jesus. Pão, concupiscência da carne. Mostrou os reinos, concupiscência dos olhos. E falou: olha, se tu és filho de Deus, atira-te daí, porque os anjos vão te segurar. Soberba da vida. Você não é o filho de Deus? Se atira daí. E Jesus resistiu aos três. O diabo tocou em Jesus? O diabo empurrou Jesus? O diabo... Não. Ele só insinuou. Ele só conversou, jogou a ideia para ver se colava. O maior poder do diabo não é força, é o engano. O maior poder do diabo é exatamente essa capacidade sutil de plantar falsas verdades. Existem falsas verdades, pastor? Existe. Existe. A esposa foi no dentista. E lá abraçou, beijou e voltou para casa. Aí o marido dela fala assim: onde você estava? Eu estava no dentista. É verdade ou é mentira? É verdade, mas também é mentira. Percebe? Por quê? Porque ali não está toda a verdade. E o diabo é astuto para criar mentiras. Vamos? Permita dar um exemplo aqui que liga a questão de governo, de política, mas é uma das coisas que nós vamos ver na palavra de hoje, é que nós não podemos nos omitir. Principalmente os pastores não podem se omitir com relação às questões associadas à política. Existe meia-verdade, pastor? Existe. Quando um governo publica que houve redução do número de desempregados. Ah, mas não houve, pastor? Não houve. Tem mais desempregados. Oh, mas vocês estão mentindo? Sim, só mudaram o critério. Agora quem tem Bolsa Família não é considerado desempregado. Então eu dou Bolsa Família para 40 milhões de pessoas, e aí eu tiro os 40 milhões da conta, e aí eu passo a ter um número que eu posso falar para os outros: reduzimos o desemprego. Meia verdade. Se o diabo chegasse aqui na igreja dizendo o seguinte: a igreja tem que ser cauda e não cabeça, o que você diria? Está amarrado. Você acreditaria nisso? Você chega assim: a igreja tem que ser cauda e não cabeça. Você acreditaria? Você compraria isso para você? Sim ou não? Não. Que é muito assim direto, né? Você sabe que lá em Deuteronômio 28:13 está escrito: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo. Você tem a palavra, você tem o conhecimento e sabe que você é cabeça e não cauda. Então não adianta o diabo chegar aqui e falar assim: igreja, vocês têm que ser cauda, porque não vai colar. Se ele chegasse dizendo assim: a igreja tem que ser controlada pelo mal, você receberia isso de bom grado? Você, não, joia, aceito. Você aceitaria isso? A igreja tem que ser dirigida pelo mal? Sim ou não? Não, você não acredita. Por quê? Você sabe que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Está lá em Mateus 16:18. Ou seja, a igreja é que prevalece sobre o mal, não é o mal sobre a igreja. Ah, mas agora, ele chega aqui
Porque até agora isso que eu falei não conflita com a sua fé, não conflita com o que você acredita. Então, na verdade, o que eu falei até agora conflita com o que você já tem de base, e aí você então diz, não concordo. Mas e se ele trouxer algo do tipo assim, a igreja não deve se envolver com política. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. E eu já fui vítima disso. Sabe por quê? Porque soa espiritual. Olha a astúcia. Soa espiritual. A igreja é a igreja, tem que pregar a palavra de Deus. A igreja tem que fazer culto, louvar a Deus. A igreja tem que converter pessoas. Política é suja. A igreja não tem que se envolver com política. Eu escutei isso muitas vezes e eu já comprei isso. Porque o diabo é astuto. O que ele quer, na verdade, é exatamente que a igreja se omita. Mas será que na Bíblia essa omissão faz sentido? Será que a história as histórias que a gente tem bíblicas, será que o povo de Deus viveu a par do poder? Será que o povo de Deus viveu de um caminho marginal que não fosse o caminho do poder? Porque muitas vezes essa omissão ela está fantasiada de espiritualidade. Então, eu acho que eu estou sendo espiritual, mas na verdade estou sendo omisso. Abrindo mão de enfrentar o que eu preciso enfrentar. Sou espiritual, parece humilde, às vezes evita conflito, né? Porque política dá discussão, traz um ar de pureza. Quando eu falo, não, meu negócio é orar, né? Para quem fala rezar, enfim. Mas só que, quando o povo de Deus se afasta, outro ocupa o lugar dele. Essa é a realidade. Quando a gente vê as histórias bíblicas, Deus nunca enfrentou com a omissão. Vamos pegar o exemplo de José. Às vezes, quando a gente olha a história de José, a gente passa desapercebido num detalhe importantíssimo. Em Gênesis 41, de 56 e 57, vou pegar um pedacinho de cada versículo, ele diz assim, havendo fome sobre toda a terra, todos os países vinham ao Egito para comprar. Então, pega um pedacinho de um versículo e de outro. Fato é, teve fome. E o fato é, os países tiveram que vir buscar comida. Às vezes a gente fala que houve 7 anos de seca. Isso é verdade. Foram 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Mas eu te pergunto, para o Egito, quantos anos de fartura tiveram? 14. É ou não é? Para o Egito foram 14 anos de fartura. Sabe por quê? Porque tinha um servo de Deus na direção. Porque é isso que a Bíblia diz, quando os justos governam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 29, 2. O Egito não passou 7 anos de seca. Ou pelo menos, se teve a seca, não faltou alimento para eles. Porque na direção estava um homem de Deus.
A presença desse homem de Deus lá, José, não evitou que tivesse a seca, mas mudou o destino da nação. Nós estamos vivendo momentos desafiadores no Brasil. Desafiadores. E se nós não tivermos pessoas no poder que defendam os valores de Deus, os valores cristãos, o nosso desafio será muito maior. Se hoje um pastor não tem que fazer casamento do mesmo sexo dentro de uma igreja evangélica, é porque existe algum servo de Deus lá em cima resistindo. Se hoje, muitas vezes, se proíbe um aborto, matar uma criança, é porque lá no poder tem servos de Deus que resistem. E poderia falar várias coisas aqui. Eu vou dizer para você uma coisa. O Brasil está sob o comando de uma potestade. A ideologia que está por trás de quem hoje está no comando é uma ideologia satânica. Mas a quem pertence o poder? A quem pertence o poder? A Deus. Todo o poder pertence a Deus. Então nós temos que acreditar que isso vai mudar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Um cristão que não consegue ver que uma ideologia esquerdista é uma ideologia que se afasta mais de Deus, ou ele não conhece a ideologia esquerdista, ou ele não conhece o Evangelho. Não tem como. E aqui não estou falando especificamente de partido ou de pessoas, não, estou falando de princípios. Um princípio que não respeita o que Deus determinou, ele é do diabo. Porque aquele que resiste às coisas de Deus é o mal, é o diabo. E podemos pegar outros exemplos. Daniel, quando atingiu altos cargos na Babilônia, servo de Deus, mudou a história. Por quê? Porque Deus o colocou para liderar como cabeça, não como cauda. Que história é essa de que igreja não pode se envolver com política? Se é na política que está o poder, se tudo o que você hoje passa, sofre, convive, tem que se submeter, sai da política, sai daqueles representantes. O poder está com Deus na terra, de forma, vamos dizer assim, institucional. O poder pertence ao povo. Você já ouviu falar isso? O poder pertence ao povo? Pertence, sabe por quê? Porque é o seu voto que é transferido para alguém te representar. Então, quem está lá determinando o caminho que se deve seguir, ele está com uma procuração dada por você. Por isso é tão importante um voto, porque é o voto que transfere o seu poder para o outro. O poder pertence ao povo até que esse povo transfira esse poder através do voto para um número pequeno, limitado de pessoas.
E se esse número de pessoas não for bem escolhido, o povo vai sofrer, porque é o que a palavra diz aqui: quando o ímpio domina, o povo geme. Por conta disso, por que eu trouxe esse assunto que é tão delicado para falar na igreja? Porque o diabo é astuto e ele fica soprando, né? Está fazendo política. Olha ele aí puxando para o lado X ou Y. Aqui não é lugar disso. Eu vim na igreja para ouvir sobre as bem-aventuranças. E essa é a estratégia do diabo, querer criar um ambiente nocivo. Porque é tudo que ele precisa. Ele precisa que você não vá votar. Ele precisa que você vote do lado errado. Ele precisa que você não ligue para o que está acontecendo e continue submisso, para ele continuar passeando na nossa terra e destruindo a nossa terra. Pastor, mas existe alguém lá perfeito? Não, perfeito não existe nem aqui. Nem aqui. Eu lembro muito bem do nosso amado pastor Glaico pregando, que ele falava assim: se você encontrar uma igreja perfeita, o que você faz? E a pessoa logo respondia: eu vou para lá. Ele falou: não faço não. Lembra disso, pastor? Não faço não. Porque se você for para lá, ela vai deixar de ser perfeita. Não faço não, fica onde você está. Porque onde tiver um ser humano, vai ter imperfeição. Eu não estou aqui para defender nome X, Y, Z. Eu estou aqui para dizer para você o seguinte: hoje no mundo, pelo menos no Brasil, está muito bem definido o que eles chamam de polaridade. Um lado do bem e um lado do mal. Está mais claro que nunca. Já teve momentos que isso ainda ficava um pouquinho nebuloso. Hoje está muito claro. Aquele que defende a vida e aquele que defende a morte. Aquele que defende família e aquele que defende LGBTI, QI, mais R2, não sei quais as letras mais que tem. Está bem claro tudo. E não é possível você ver cristão votando do lado errado. Astúcia. Astúcia. O diabo é astuto. E nós precisamos mudar isso. Por conta disso, na semana passada, eu ia pregar no domingo passado. O pastor, a partir de um telefonema meu, me deu assim, um privilégio de poder trocar com ele. E, ao invés de vir domingo passado, eu estou vindo hoje para pregar. Por quê? Na semana que antecedeu o domingo passado, eu comecei a preparar, cheguei a desenvolver 3 mensagens. E eu não conseguia concluir. Não conseguia. Escrevia, não é isso. Escrevia, não é isso. Não é isso. E na segunda-feira, falei com a minha esposa. Você viu lá o que o deputado Nicolas está fazendo? Movido por Deus, segundo ele iniciou uma passeata de Paracatu, uma cidade lá do norte de Minas, até Brasília, como um ato profético. Por quê? Porque o país precisa de alguma coisa, precisa de acontecer alguma coisa. Quando ele falou isso, me deu uma vontade de ir. Aí eu lembrei que eu tinha que pregar no domingo. Fiquei terça, quarta, meu coração estava ardendo, querendo ir. Isso nunca aconteceu antes dessa forma. Já tivemos um movimento aqui perto, que era muito mais fácil de ir, eu não fui. Mas meu coração alguma coisa diferente. Eu falava com minha esposa assim, estava querendo estar lá. Por fim, na quinta-feira, depois de já umas 3 vezes tentar fazer a mensagem, não consegui falar com minha esposa, ela falou comigo: ô Robson, vamos para lá então. A gente pega um avião aí e vai. Aí eu liguei para o pastor Carlos, falei: pastor, tem problema em trocar, que eu estou querendo ir lá participar? Não,
trocamos. Entrei na internet, fui olhar as passagens aéreas. Passagem aérea de Belo Horizonte para Brasília, normalmente você encontra aí R$400, R$600. A mais barata estava 6 mil, estava variando de 6 a 9 mil reais uma passagem. Falei, Dani, está inviável passagem de avião. Vamos de carro? Vamos. Pegamos nosso carro, andamos 740, 750 quilômetros, né, que é até Brasília, fomos voltando. Eu vou te falar, sabe o que é uma viagem assim que nem parece que andamos 700 e pouco, quando você está naquele propósito, porque toda vez que você tem um propósito, o sofrimento, por ter um sentido, ele fica leve. Se você está sofrendo, é porque você não encontrou um propósito. Encontre um propósito naquilo que você está fazendo. Encontre um propósito. Se você tiver um propósito, você vai ver que não é sofrimento. As mulheres têm mais de falar assim que dor de parto é terrível. E todas elas querem passar por isso. Por quê? São masoquistas? Não, porque tem um propósito. Quando tem um propósito, a dor fica aliviada. E nós fomos. E eu coloquei no Waze. Qual que era a ideia? A ideia era encontrá-los no caminho. E eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu falei assim, eu encontro eles no caminho, e daí? Eu quero caminhar com eles, e meu carro? Onde que eu vou deixar? Mas assim, a gente foi e deixamos para pensar isso depois. Cheguei em Brasília e não encontrei com eles. O Waze me desviou de onde eles estavam, porque devia estar meio entupido lá, né? Meio congestionado o lugar deles, né? E ele me passou numa estradinha alternativa. Tudo bem, chegamos lá no hotel. Nós temos um parente lá em Brasília, tínhamos combinado de visitá-lo, jantar com ele, e falei assim, o dia vai ser hoje, sabe? Porque depois amanhã vai ser corrida, a gente já vai voltar. Aí fomos para a casa dele, fizemos um churrasquinho bacana, voltamos para o hotel, e a minha cabeça assim, como é que eu faço amanhã? Eles tinham marcado de encontrar na Praça do Cruzeiro, que é o ponto mais alto de Brasília, ao meio-dia. Eu falei assim, o jeito é encontrar lá, e a gente só encontra, né, naquele movimento ali. Quando chega no hotel, o hotel chega, o rapaz da recepção chega e a gente, olha, tem um aviso importante aqui, o que é? Tem um prédio aqui ao lado que vai ser demolido amanhã. Não sei se vocês viram, né, no jornal falando que um prédio foi demolido em Brasília, né? Prédio antigo até. Vai ser demolido. Então, o hotel aqui vai ficar bloqueado. Ou você sai de carro até às 6 horas da manhã, ou depois só vai poder sair às 4 da tarde. Puxa vida. Agora, se for a pé, você pode sair às 8 e só voltar às 4 da tarde. Aí conversei com minha esposa, ela falou assim, falando assim, vamos deixar o carro aí, né? E a gente sai 7h30 e vai para lá. Vamos sair 7 e pouco para ficar lá na rua até meio-dia, para depois voltar 4. Aquele negócio estava me perturbando. E minha cabeça de noite é que funciona melhor. Chegou 2 horas, 3 horas da manhã, a cabeça está lá funcionando, assim. Diana, está acordada? Se não tivesse, acordou, né? Estou. Olha, vamos sair antes das 6 horas de carro. Aí a gente toma um café e vai em direção a eles, deixa o carro em algum lugar, a gente caminha em direção a eles. É a minha anima. Olha o que nós fizemos. Saímos por volta de 5h30, fomos para um lugarzinho, tomamos um café tranquilo, fui com o carro lá para onde é a praça que eles iam encontrar. Já tinha movimento lá às 7 da manhã. Estacionei num pátio de uma catedral, lugar bom para estacionar lá, gratuito, seguro. E falei, vamos caminhando em direção a eles, e aonde a gente encontrar, a gente volta com eles, né? Aí saímos
aliás, antes de sair, né, estacionei o carro, falei com ela isso, vamos. Aí, um dia maravilhoso, um céu aberto, sol, a Valdeane, como sempre, aquele jeito dela, né? Pega as capas de chuva. Eu falei assim, olha para o céu, né? Vai chover. Não, vamos levar. Eu falei, não, então leva uma aí para você, porque eu não vou ficar carregando isso. E pegamos uma, nós tínhamos 4 capas de chuva no carro. Pegamos uma, pusemos na bolsa dela e fomos andar naquele sol, estava bem pesado assim. Depois de andar assim uns 500 metros, 1 quilômetro, acho que no máximo, havia uma igreja universal, ela falou assim, estou querendo dar uma chegadinha no banheiro, sabe? De repente a gente vai aqui na igreja, eles deixam. A gente foi na igreja, ela usou o banheiro, eu usei o banheiro, saímos. Quando nós saímos, tinha um táxi parado na porta da igreja. E aí, eu olhei assim e falei assim, Dani, que a Brasília não é muito simples não, assim, a chance da gente desencontrar com essa turma aqui, já desencontramos na vinda de carro, agora a gente vai andando e desencontra com eles, vai ficar ruim demais, né? Quem sabe não pega um táxi e vai até eles, né? Cheguei para o taxista, o senhor está esperando alguém aí para pegar, né? Não, estou deixando alguém, o táxi parado lá na porta. O senhor sabe por acaso onde está o movimento lá do Nicolas, com a caminhada da liberdade e tal? Sei. Sabe mesmo? Porque nem eu estava sabendo direito, estava difícil saber onde que eles estavam certinho. Sei, eles estão lá no ponto BRT da floricultura. O senhor tem certeza? Tenho. Quanto que fica um táxi aqui até lá? Uns R$50. Não tem chance de o senhor estar errado, não? Não, tem 40 anos que eu dirijo aqui. O rapaz tinha quantos anos? 70 e poucos anos, né? Oi? 75 anos, né? Já tinha muito tempo de chão lá. Peguei o táxi, fomos para lá. Deu 67, eu dei para ele R$70. A emoção, o sentimento de ver a energia que estava naquela turma ali para começar a caminhada em direção a Brasília, faltava dali até o ponto que eles tinham combinado, 13 quilômetros, que é o que a gente iria caminhar com eles. Nós chegamos antes deles saírem, tinha marcado de sair às 9, nós chegamos ali uns 8h30. A energia, o clima, assim, o ambiente, é uma coisa inexplicável. A emoção que eu senti de ver um povo assim, você sentia a presença de Deus. Você não sentia aquela bagunça, aquele trem pesado, aquela coisa. Não, você sentia pessoas ali que estavam esperançosas, que querem mudança, que querem ver algo acontecer de diferente. Então nós começamos a caminhada com eles. Eu tive a oportunidade de abraçar, parabenizar, agradecer o senador Magno Malta. Magno Malta eu conheci em 99 no Projeto Rocha. Foi o primeiro Projeto Rocha que eu e o Valdeano fizemos. Ele tinha uma banda evangélica. E ele tocou com essa banda lá no culto da fogueira, lá no Projeto Rocha. Em 99, falei com ele, eu lembro, estava lá de cadeira de rodas, operou o joelho e tudo, estava de cadeira de rodas. Agradeci, tirei uma foto com ele, e outras pessoas lá que eu admiro pelo trabalho que tem feito. Não é idolatria, não é consideração, é respeito, como eu tenho pelo deputado Nicolas Ferreira, pela coragem, sempre colocando o nome de Deus à frente, sempre colocando, exaltando Deus. E aí vamos na caminhada, e quando caminhamos mais ou menos ali até umas 11 horas, 11h30 por aí, o que caiu lá eu não posso chamar de chuva, nem de tempestade. Eu acho que Deus encostou naquele botão do dilúvio sem querer, porque ele falou que não manda dilúvio de novo. Mas eu acho que sem querer ele deve ter esbarrado, e começou aquele dilúvio, e depois ele desarmou.
porque não tem explicação. E a Valdeane com a capinha de chuva, sequinha, e pastor Robson não tinha onde mais proteger daquelas aquilo não era gota, parecia uns canivetes vindo na gente assim, e punha a camisa encharcada, e assim, no chão, porque Brasília é planalto, né? É plano, então a água não tem muito para escorrer, onde escorrer, vinha enxurrada, e o povo todo caminhando, sem sair fora da chuva, a chuva não parou ninguém, vinha uma enxurrada que batia quase no joelho da gente, aquela enxurrada, o rio passando assim na nossa frente, assim, ó, e o povo caminhando em cima daquela água, e eu falando assim, devia ter escutado a Valdeane, né? Porque a capa de chuva ali fazia uma diferença, sabe, medonha. E chegamos todo encharcado lá no ponto onde foi o encontro. Só que antes de chegar, quando a gente estava caminhando nessa chuva, nós escutamos um raio. Mas foi assim, um negócio forte. A turma que estava conosco ainda fez, glória a Deus, sabe aquelas coisas assim, fez assim um movimento até de positivo. O que nós não sabíamos é que esse raio caiu onde estava o pessoal esperando para poder reunir, lá na Praça do Cruzeiro. Milhares de pessoas lá, um raio caiu lá. Quase 90 pessoas tiveram que ser atendidas. 2 tiveram que ir para o hospital. Depois de 24 horas, alguma coisa assim, foram liberadas. A mídia, que não estava cobrindo essa caminhada, foi entrevistar o Nicolas sobre o raio. E ele falou, olha, foi um evento natural. Infelizmente, foge ao nosso controle. Agora, eu não vi vocês em nenhum desses 7 dias que a gente estava caminhando. E agora vocês vieram aqui para reportar, para divulgar o raio que caiu, para poder o quê? Manchar a nossa caminhada. Muitos falaram que Deus pesou a mão. Muitos falaram que é castigo de Deus aquele raio. Mas onde muitos veem castigo, eu vejo milagre. Eu vejo milagre, porque um raio, quando cai, ele dissipa de forma circular, é como se fossem ondas circulares que vão se dissipando, só que à medida que ela dissipa, ela muda o potencial dela. E aí todo mundo que está com 2 pontos no chão, toma um choque forte. Por quê? Porque um pé está num potencial, o outro pé está em outro potencial. Por isso que animal, quadrúpede, costuma sofrer muito com raio, porque ele tem 2 patas lá na frente e 2 patas cá atrás. A diferença de potencial fica muito grande, ele toma um choque muito grande. Se num lugar desse, a pessoa tiver com o pé juntinho, ela praticamente não sofre nada. Mas às vezes a pessoa está com os pés abertos, e ali ela toma um choque. Agora, cai um raio no meio de milhares de pessoas, ninguém morre. Se isso é castigo de Deus, eu quero ser castigado. Isso é proteção de Deus, porque o raio faz parte do natural. Deus não vai parar o que é natural por causa de você, não. Nós estamos em Brasília, o ponto mais alto, nuvens carregadas, raio tem que cair, não está mais alto mesmo. Tudo ali é natural. O que não é natural, o que é sobrenatural, ninguém sai ferido. Ontem, assistindo um jornal, passou um rapaz no litoral do Rio Grande do Sul que morreu. Ele estava um rapaz na praia, caiu um raio, ele morreu. Um raio, um rapaz, uma morte. Um raio, milhares de pessoas, nenhuma morte. Muitas vezes as pessoas querem dar muito mais poder para o diabo, porque foi disso que eu comecei a falar, né?
do que para Deus. É um tal de... E eu já vi pastores na internet falando sobre isso. Essa caminhada mexeu com o mundo espiritual. Então era esperado ter retaliação. Era esperado ter ataque do inimigo. Você já deve ter ouvido falar assim, não mexe com a expulsão de demônio por causa de retaliação. Eu já ministrei, expulsei demônio e estou nem aí para negócio de retaliação. Aliás, eu sempre falei e continuo falando. Eu quero mais é que o diabo venha para cima de mim. Porque quanto mais o diabo vier para cima de mim, pastor, significa que Deus vai estar comigo. Pensa. Quem que Deus vai se aproximar mais? Aquele que não está fazendo nada ou aquele que está fazendo a obra dele? Uma frase que eu também nunca esqueci, que aprendi no Projetor Rocha. A nossa segurança não está na distância que nós estamos do diabo. Quanto mais distante, melhor. Não. A nossa segurança está na distância que eu estou de Deus. Quanto mais perto, melhor. Então nós temos que estar perto de Deus, porque quanto mais perto de Deus, se o diabo estiver perto, fica até mais fácil da gente pegá-lo. Então não fica com essa bobagem não, de retaliação não. E lembre-se, não existe autoridade neutra. Não acha que se você ficar aqui e deixar lá o governo fazer o que ele quer, que você não vai sofrer. Você vai sofrer. Não existe autoridade neutra. Ou ela gera liberdade, ou ela gera opressão. E nós precisamos acordar, porque esse é um ano de eleição. E nós precisamos ter lá no comando do país pessoas tementes